Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 8 de março de 2024. Uma grande quantidade de jogos hoje, mas jogos bem difíceis, então vamos fazer o nosso possível para trazer as melhores opções, dicas, números e estatísticas para vocês criarem as próprias apostas ou seguirem as nossas dicas também. Ontem foram 4 palpites lá no nosso grupo VIP, 3 palpites aqui no YouTube. E desses 7 palpites acertamos 6. Fomos 100% positivos ali lá no nosso grupo VIP mais uma vez. É o terceiro dia seguido, se eu não me engano, em que a gente tem 100% de greens. E lembrando, as melhores odds você também encontra lá. Chame no WhatsApp, o menor preço do mercado, 25% para você fazer parte desse primeiro mês. Ou então, R$60 para você ficar com a gente até o final da temporada. A temporada é essa que acaba somente no mês de junho e vocês ainda vão adquirir o conteúdo de pré-temporada da temporada 24-25, que ainda vai começar lá em setembro, outubro. Então, aproveitem essa mega oportunidade, garantam os nossos guias e-books já lançados e todo o conteúdo extra que vai ser lançado daqui pra frente também, além das nossas tips diárias, os favoritos da noite, as melhores zebras. Ontem a gente, inclusive, conseguiu ali uma bela zebrinha no Minnesota Timberwolves, por exemplo, e entre outros palpites que você só encontra lá. Melhores jogos over, under, jogos que você deve evitar, trabalhar com pontos e muito mais. Antes da gente começar as nossas análises de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes, é só clicar no botão de joinha que está aqui embaixo, não custa nada. E compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha em outros esportes, gosta de basquete, mas ainda não descobriu que é possível fazer dinheiro com o mercado de apostas em NBA. Vamos começar aqui com 76ers e Pelicans. O Philadelphia joga em casa, mas ainda sem o Embiid, e dessa vez também sem o Covington, Maxey e o Melton. É claro, o New Orleans Pelicans é o time favorito para essa partida. A odd está bem baixa, mas eu acho que é uma odd justa para aquilo que a gente entende que é um Philadelphia 76ers sem os seus dois melhores jogadores. Principalmente o Philadelphia, além de perder controle de bola, seus dois principais cestinhas, perde também em altura e no seu principal protetor de aro quando a gente fala do Embiid. E os Pelicans é um time que joga ali com Larry Nance Jr., Valanciunas, Zion e Brandon Ingram, jogadores altos e fortes fisicamente para poder ferir o garrafão adversário. Com isso, eu acho que os Pelicans devem vencer essa partida e devem ter uma facilidade na pontuação. Então tentem pegar ali uma odd interessante que vocês julguem ser interessante. Na vitória simples do New Orleans Pelicans, a partir de 1,32 eu acho que já vale o risco. Mas a gente vai dar uma segunda opção aqui para vocês, que vai ser trabalhar com over na pontuação deles, acima de 106,5 pontos. E aí eu vou dar como opção para vocês fazerem uma duplinha aqui com o Oklahoma City Thunders, que enfrenta o Miami Heat. O Miami que está cansado, jogou ontem. A gente iria aqui de acima de 108,5 pontos do OKC, fechando essa duplinha de 1,57. Ou, como eu disse para vocês podem trabalhar somente ali no jogo do New Orleans Pelicans, que eu acho que tem valor. Por que a gente acredita nisso? Bom, como eu disse, o Philadelphia piorou bastante na defesa, à medida em que o New Orleans Pelicans sempre foi um time ali de meio para cima de tabela, né? E hoje eles são o 9º melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, mas acima de tudo eles têm muito encaixe muito interessante, favorável para machucar esse Philadelphia 76ers. Com essa formação mais baixa, mais leve, sem o Embiid, eles estão acelerando bastante o jogo e os seus jogos vêm sendo mais dinâmicos, mais bem pontuados. Se a gente for olhar aqui, a eficiência nos rebotes defensivos dos 76ers, eles são o 6º pior da NBA. Com isso, o New Orleans Pelicans pode conseguir alguns pontos de segunda chance em rebotes ofensivos. O Philadelphia, nos últimos 10 jogos, sofreu 113 pontos de média para os seus rivais, mas desses 10 adversários aqui analisados, eles só enfrentaram o Boston Celtics, o Dallas e o Milwaukee Bucks, que eu consideraria ali times overs. O resto são times que se defendem bem, jogam no ritmo mais lento e que, por mais que volta e meia sejam eficientes no ataque, são times de poucos pontos por jogo. Então é um cenário completamente diferente do que eles terão hoje pela frente, que é esse New Orleans Pelicans que, se vier saudável, deve confirmar o favoritismo e deve pontuar bem. Mas agora vamos falar aqui a respeito do OKC, que enfrenta o Miami Heat. O Heat jogou ontem contra o Dallas, vão ter menos de 24 horas de descanso e vão enfrentar fora de casa um OKC muito forte e completo também. O Oklahoma City Thunders tem um calendário mais tranquilo, porque o último jogo que eles fizeram foi contra o Portland Trail Blazers no dia 7, é verdade, mas ainda assim foi na virada da madrugada do dia 6 para o dia 7, e no dia 10 o OKC tem um fraco Memphis Grizzlies pela frente, ainda em casa. Então o Oklahoma deve se mobilizar para poder enfrentar esse Miami Heat, porque dentro desse calendário aqui de curto prazo é o jogo mais relevante que eles vão ter pela frente. Então todas as suas estratégias, esforços estarão focados nesse time, que jogou ontem contra o Dallas, como eu disse para vocês, mas também jogou no dia 5, ou seja, eles vêm para o seu terceiro jogo em 4 dias, isso é bem relevante também. O Miami Heat, quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos deles sem descanso, eles sofreram 111,1
pontos por jogo de média. Eles sofreram mais de 108,5 pontos em metade dessas partidas, mas eles também enfrentaram muitos times com eficiência ofensiva baixa. Chicago, Washington, Spurs, Nets, Minnesota, esse Philadelphia aí, né, desfalcado, etc. San Antonio Spurs, mais uma vez, Blazers e Nets. Só o Boston Celtics foi um time de fato ali com eficiência ofensiva alta. Wizards, a gente também tem aqui o San Antonio Spurs, o Blazers, o Nets, vários desses times a gente encontra aqui na metade de baixo da tabela, ou são times que em relação a pontos por jogo, também são times que não produzem tanto assim. Então, hoje eles vão ter o principal desafio deles pela frente, um jogo consecutivo, desde o Boston Celtics, onde eles sofreram 143 pontos, em um adversário de altíssimo nível, que nos últimos 10 jogos marcou 123,3 pontos de média. A gente também está falando de um dos melhores ataques da NBA e de um dos melhores times da competição também. É o terceiro melhor ataque da NBA por 100 posses de bola. E a gente também está falando de OKC, que tem um ritmo alto, é o sétimo mais rápido da NBA. Com isso, a gente deve ter muitas posses de bola por minuto e um time tirando proveito da fisicalidade do Miami Heat, que pode deixar a desejar. O time deles vai estar cansado e, consequentemente, o Oklahoma pode tornar esse jogo mais físico, mais rápido, mais veloz, para tirar vantagem dos seus rivais. Bom, pessoal, vamos agora falar aqui a respeito de Wizards e Hornets, Wizards que jogam em casa. E como a gente tem aqui times que não são tão confiáveis assim, são inconsistentes, a gente prefere trabalhar com um jogador que é confiável dentro dessa partida. E o nosso palpite vai ser o seguinte, a gente também vai duplar aqui a boa pontuação de um jogador com outro jogador que joga na virada da madrugada. A gente vai operar aqui com acima de 10,5 pontos do Deni Avdija, tá? Acima de 10,5 pontos desse jogador, e a gente vai colocar aqui um acima D na pontuação do Alperen Sengun, jogador do Houston Rockets, que ok, joga fora de casa, mas enfrenta um dos garrafões mais fáceis de se pontuar, que é esse aqui do Portland Trail Blazers. Então vamos de acima de 17,5 pontos do Sengun, beleza? Fechamos aqui essa odd em torno de 1,50, lembrando que odds superiores você encontra lá no nosso grupo VIP. Primeiro vamos falar do Deni Avdija, né? O mercado prevê ele com 16,4 pontos para essa partida de hoje. Quando a gente reduz aqui a sua linha de pontuação para 10,5, ele conseguiu superar esses 10,5 nos últimos 4 jogos consecutivos, em 8 dos últimos 9 jogos, e ele também conseguiu superar em 11 dos últimos 13 jogos que fez, o que também é muito interessante. Hoje ele vai enfrentar um adversário que deixa bastante a desejar na sua questão defensiva. Volta e meia eles acabam jogando bem, mas no geral eles são ruins, faltam peças. Se a gente reduzir aqui para 10,5, ele conseguiu superar contra os Hornets nos últimos 4 consecutivos com pelo menos 14 pontos em todos eles, e mais do que isso, ele fez 11 pontos ou mais contra esse adversário em 8 dos últimos 9 encontros. E os últimos 3 alas pivôs consecutivos que enfrentaram Charlotte Hornets, Banchero, R.J. Barrett, Tobias Harris, conseguiram over na sua pontuação. E se a gente for esticar essa análise, 10 dos últimos 10 conseguiram 11 pontos ou mais também. É uma posição na qual a equipe dos Hornets sofre bastante. Se a gente for olhar aqui para a ala de força, a gente está falando de um Charlotte que é o 6º time que mais sofre pontos por jogo para jogadores dessa posição. Quando a gente fala aqui para a posição de ala, que é a sua segunda posição, a gente está falando de um Hornets que também está no topo de times mais vazados da NBA. Então o Deni Avdija deve conseguir se sair bem hoje, beleza? Agora vamos falar aqui a respeito do Sengun, que enfrenta o Portland Trail Blazers, e a análise em cima dele é um pouco mais profunda, tá? Ele conseguiu superar os 17,5 pontos nos últimos 3 jogos seguidos, em 5 dos últimos 6, e ele também conseguiu superar essa marca, né, em 8 dos últimos 10 jogos, sendo que em um desses 2 que ele ficou abaixo, um deles foi por apenas 1 pontinho. Bom, ele vem de uma partida de 45 pontos e depois uma de 23, só que aqui ele fez 45 contra o Victor Wembanyama. Contra os Blazers ele deve ter a vida um pouco mais fácil. Ele foi over totais em 4 dos últimos 5 jogos, e quando a gente pega aqui a posição de pivô, que é a posição em que ele joga, 6 dos últimos 7 pivôs que enfrentaram, né, esse time do Charlotte Hornets conseguiram ser over na pontuação. O Sengun cada vez mais vem sendo o grande protagonista desse Houston Rockets, e se formos observar aqui nos confrontos diretos, né, na verdade, nos poucos confrontos diretos que ele teve aqui contra o Houston Rockets, ele fez 30 pontos e 17 no outro que aconteceu no dia 26 de fevereiro. Só que a gente também precisa ponderar algumas coisas. O Sengun, ele só começou de fato a ser protagonista aqui
do Houston Rockets de uns tempos pra cá. Então, alguns desses números de tempos anteriores, temporadas anteriores, não dá pra gente levar tanto em consideração. Até porque o próprio Blazers também mudou. Ele não vai ter mais o Nurkic pela frente, ele vai ter outros rivais que vêm cedendo muitos pontos para jogadores da sua posição. O Portland, na temporada, é o sexto desculpa, que mais sofre pontos para pivôs em toda a NBA. E se a gente for fazer um recorte mais curto aqui dos últimos 15 jogos, eles subiram. Eles foram o quinto time mais vazado para pivôs em toda a liga. Outra coisa que a gente pode observar também é aqui em relação ao opponent shooting, e aí a gente coloca aqui o nosso filtro por zona. A gente está falando aqui de uma área restrita, na qual o Blazers é o segundo time com pior aproveitamento na hora de defender arremessos nesse setor, e o quarto time mais vazado também, na verdade terceiro empatado aqui com os Pacers. É um setor ali, área restrita, né, onde o Schengen está muito perto da cesta, onde ele vai produzir muito bem, inevitavelmente. Se a gente for olhar aqui por distância, né, a 5 pés da cesta ou menos, a gente também está falando aqui de um Blazers que é o pior time na hora de defender arremessos nessa curta distância, empatado ali com o Wizards na primeira colocação. Então a gente tem um bom cenário para esses dois jogadores pontuarem bem e bater essa nossa dupla de hoje, beleza? Pessoal, antes da gente falar aqui de Cavs e Timberwolves, vamos falar a respeito da Estrela Bet, a casa de aposta que é nossa parceira. Eles deixaram um link aqui na descrição desse vídeo para vocês clicarem e criarem um cadastro, onde lá você vai ter acesso a bônus exclusivos de até R$500 e também vão ter acesso ali nas primeiras apostas grátis, né? Leiam ali as regras e tudo mais, tá sempre rolando um bônus, uma promoção nova para quem criar cadastro clicando no nosso link, vai ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e você vai conhecer uma casa de aposta 100% confiável e com odds excelentes para operar não só em basquete, mas também em outros esportes, beleza? Vamos falar aqui de Cavs e Timberwolves. Esse jogo aqui, a perspectiva é que ele seja um jogo under. Acho que os Cavs está muito desfalcado para poder enfrentar o principal time do Oeste. Só que o principal time do Oeste jogou ontem, pode estar cansado e foi um jogo duro contra o Indiana, que é um time que força que você corra bastante a quadra. E considerando que eles jogaram agora no dia 7 contra o Indiana, vão pegar os Cavs hoje no dia 8. Dia 10, eles têm o Lakers pela frente, que é um possível adversário aí de playoff. Eu acredito que o Timberwolves vai se mobilizar mais para enfrentar os Lakers. Vão criar a melhor estratégia, se poupar. E hoje contra os Cavs, eles não vão dar tudo de si, principalmente porque estão sem o Karl Anthony Towns também. Então, dada toda essa visão, acho que é um jogo perigoso. Os Cavs vêm sem 3 titulares, Donovan Mitchell, Strus e Mobley. Eu acho que caso os Cavs ali assumam a liderança no placar, um handicap positivo a favor do Timberwolves tenha valor, principalmente porque, repito, deve ser um jogo under, mal pontuado. Ninguém deve abrir grandes distâncias um dos outros, mas é um jogo que para pré-jogo é muito arriscado, bem como o Knicks e Magic. A gente tá falando de um Knicks aqui que tá desfalcado de 3 titulares e pode vir sem o seu quarto, no caso Jalen Brunson. Se ele jogar, os Knicks têm mais chances de serem vencedores nessa partida, serem competitivos, ainda mais jogando em casa. Mas até a confirmação de se ele vai jogar ou não, fica difícil a gente operar em qualquer mercado. Vamos falar aqui de Memphis e Hawks, aqui sim um palpite para vocês, mas aquela questão que eu sempre falo, o que vale o risco? É garantido? Não, nada nas apostas são, e o Hawks fora de casa é um time que a gente tem que colocar os 2 pés atrás. Porém, eu vou de vitória simples deles aqui, porque eles encaram o Memphis Grizzlies que joga em casa, mas é um dos piores mandantes da NBA. A gente tá falando aqui de um Atlanta Hawks que, ok, vem sem o Trae Young, mas eles estão se saindo bem sem ele, vem sem também o Okongo e o Johnson, que são jogadores importantes de rotação, mas eles têm reposições boas o suficientes ou melhores do que aquilo que o Memphis tem para hoje. O Memphis vem sem o Watanabe, Derrick Rose, vem o Zelaire Williams também, o Brandon Clark, Desmond Bane, Marcus Smart, Ja Morant e quem sabe sem o Luke Kennard. Ou seja, pelo menos 4 titulares deles aí não estarão em quadra e quem sabe a gente não pode perder um dos principais, ou Memphis não pode perder um dos principais reservas, que é o Luke Kennard. Beleza? Então Memphis, que já vem sendo bem ruim, vem cada vez mais desfalcado e mais do que isso, é um time que jogando dentro de casa, eles apresentam índices terríveis em todos os seus desempenhos praticamente. Bom, a gente tá falando aqui de um Memphis Grizzlies que tem a pior eficiência em bolas de 3 em toda a NBA. Quando a gente fala em pontos por jogo, é o pior time da liga também. E outra coisa que a gente também precisa observar em relação às suas estatísticas avançadas. O Memphis é o pior ataque por 100 posses de bola da liga. E defensivamente aí, eles são bons, tá? Eles não são ruins. É uma defesa de top 10. Mas ainda assim, é um time que a qualquer momento aí pode ter um colapso defensivo porque faltam peças. Falta individualidade para eles serem bons o suficiente. Vamos fazer aqui o recorte deles, jogando dentro de casa, para ver se esse desempenho deles melhora. Bom, não é muito o que acontece, né? Eles continuam sendo o pior ataque da NBA e defensivamente eles são ainda piores quando eles jogam como mandante. Eles caem aqui para a 13ª colocação em comparação aos seus adversários.
Outra coisa que a gente também precisa destacar, não que o Atlanta seja grande coisa, mas a gente tá falando de um Memphis que tem um segundo pior aproveitamento em rebotes da NBA, e rebote ganha jogo. Beleza? Outra coisa que a gente também trouxe aqui para vocês é o fato de que o Memphis Grizzlies nos últimos 20 jogos jogando como mandante, eles conseguiram vencer 6, perderam 14 e mais do que isso. Se a gente for reduzir esse recorte aqui para os últimos 10 jogos como mandante, eles têm um desempenho muito ruim, venceram apenas 20% das suas partidas, perderam as últimas 4 consecutivas, e eles até foram competitivos aqui na última delas, mas foi contra o péssimo Portland Trail Blazers. Então eu acredito que hoje a gente tem um cenário legal aqui para o Atlanta Hawks se sair bem. Eles que melhoraram bastante na sua defesa desde que o Trae Young não esteve em quadra, venceram 4 dos últimos 6 jogos, só perderam para o Brooklyn Nets. Às vezes o Nets ali encontrou um encaixe interessante que outros rivais de bom nível como o Knicks, o Cavs e o Magic não conseguiram encontrar contra esse Atlanta Hawks. E a gente tá falando também aqui, né, de um confronto direto que quando aconteceu nessa temporada, o Memphis saiu vitorioso. Eu acho bem difícil a gente ver aqui um 2-0 na temporada a favor de um Memphis tão ruim contra o Atlanta Hawks, então as estatísticas estão a nosso favor. Bom, pessoal, antes da gente seguir aqui para os jogos da virada da madrugada do dia 8 para o dia 9, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A meta de 200 likes, clica no botão que tá aqui embaixo, não custa nada. Comenta também se vocês garantiram greens ontem no nosso grupo VIP ou aqui no nosso canal no YouTube. Mais um dia excelente, corram, aproveitem a sua vaga, a temporada já tá acabando, e garantam a nossa vaga no plano para a temporada completa. Elas são limitadas e o ano de 2024 começou com tudo. Vamos finalizar muito bem também por apenas R$60. Sim, R$60 você fica com a gente até o final da temporada e garante nossos guias, e-books, todo o conteúdo extra, radares, palpites. É muito conteúdo que você só encontra lá porque a gente faz com muito carinho a atenção, baseado em números e estatísticas para vocês, mas acima de tudo, um conteúdo que a gente se propõe a trazer como diferencial, levar conhecimento para os nossos parceiros. Beleza? Vamos finalizar aqui com Lakers e Bucks. Como eu disse para vocês, hoje é um dia complicado, tomem bastante cuidado, mas a gente tentou tirar leite de pedra. Operem apenas ali com os palpites que vocês acham que faz mais sentido, não adianta copiar e colar todos, e bora para essa que é a principal partida da noite, né? O time que tem mais holofotes, os Lakers, maior torcida, o time mais importante da NBA contra um dos principais times da Conferência Leste, o time que causa mais hype ao lado ali de Boston Celtics para essa temporada, principalmente depois que Damian Lillard chegou. A gente tem aqui Giannis, LeBron e Anthony Davis como dúvida. Esses três precisam jogar para a nossa tip fazer sentido, porque o nosso palpite vai ser um over na pontuação total. Então a gente quer que os dois times pontuem bem, deve ser um jogo bem competitivo, bem brigado. Os dois times são times rápidos, que estão no top 10 em ritmo na NBA, então posses de bola teremos, e alto nível ali na qualidade dos jogadores individuais, com certeza também acima de 227,5 pontos totais. É o nosso palpite. O Los Angeles Lakers nos últimos 10 jogos, eles só ficaram abaixo desses 227,5 pontos aqui contra o Oklahoma City Thunders e também ali, né, contra o Los Angeles Clippers, ou seja, em 80% das últimas 10 partidas tivemos over nessa pontuação quando falamos de LA Lakers. Quando a gente fala aqui de Lakers e Bucks, a gente conseguiu esse over em 2 dos últimos 3 encontros que aconteceram entre essas franquias, tá? Mas nenhum desses encontros aconteceu nessa temporada. Então a gente tem aqui um cenário interessante. Por quê? Porque foi a partir desse ano que o Bucks abriu mão um pouquinho da defesa, liberando o Jrue Holiday para poder melhorar no ataque, trazendo o Malik Beasley e também o Damian Lillard. Se a gente for olhar aqui, a gente está falando de duas defesas que não são espetaculares. Os Bucks melhoraram, mais ainda o Milwaukee é uma defesa de meio de tabela, enquanto que os Lakers também são uma defesa de meio de tabela, quase uma das 10 piores. Ritmo alto, a gente tem dos dois lados, quinto e sexto times mais rápidos da NBA, eficiência ofensiva, principalmente falando de Bucks, a gente tem a quinta melhor da liga. Se os Lakers quiserem ser competitivos, eles vão precisar pontuar bem também. A gente tem aqui também um cenário bem legal para potencializar alguns jogadores coadjuvantes aqui das duas equipes. Falando primeiro aqui da posição de armador, o Milwaukee Bucks é o quarto time mais vazado para essa posição. Então, o D'Angelo Russell, o Austin Reeves, o Spencer Dinwiddie e também o Taurean Prince podem ajudar bastante na pontuação para fazer com que o Lakers não dependa apenas de LeBron e Anthony Davis para serem produtivos. Beleza, mas os Lakers também são dos 10 times mais vazados para armadores na NBA. E quando a gente fala de bolas de 3, é o quarto time mais vazado. Então o Damian Lillard deve ter uma partida interessante hoje também. E alguns jogadores que são fracos em relação a pontos por jogo, como por exemplo o Patrick Beverley, também podem ter boas possibilidades hoje de serem produtivos.
Quando a gente fala aqui de pontos de 3 concedidos para os seus adversários por jogo, o Los Angeles Lakers é o quarto time mais vazado no território triplo em toda a NBA, porque a gente está falando simplesmente do terceiro time melhor, né, em média de pontos por jogo com 120,9 por partida na NBA, mas a gente também está falando aqui de um time que converte muitas das suas bolas de 3, é o quinto time com mais bolas triplas convertidas em toda a liga. Então é um cenário bem legal aqui pra gente ver um jogo bem pontuado, claro, as estrelas precisam estar em quadra e a gente precisa ter muito cuidado. Juízos nas nossas apostas hoje, amanhã eu considero um dia com muito mais potencial, então vamos com calma, mas vai deixando seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e se vocês gostaram das nossas análises. Se discordaram, comentem aqui embaixo por que vocês discordam e não se esqueçam, tem palpite todo dia aqui no Cesta de Trade, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!